Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos aqui o nosso programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que rogue a nosso Senhor Jesus Cristo que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria começar aqui lendo para vocês um rascunho de uma coisa que eu vou botar para circular na comunidade Orkut a partir de amanhã, porque surgiu lá na comunidade Olavo de Carvalho uma discussão em função de coisas que eu falei aqui no programa, onde eu disse que praticamente a igreja católica já não existia mais no Brasil, quer dizer, representada pela CNBB, é evidente que é apenas, vamos dizer, um órgão de propaganda petista, é uma subdivisão do PT, e não é mais nada, quer dizer, não tem mais nada da igreja católica que se conheceu ao longo de 2000 anos, é apenas um disfarce, a camuflagem, né? E que, a rigor, de acordo com o decreto contra o comunismo assinado por Pio XII, ratificado por João XXIII, eles já estão todos praticamente excomungados, restando apenas reconhecer a situação de fato. Quando eu falei isso, tem uma molecada católica lá no Brasil que ficou brabíssima, mas brabíssima, né? E a discussão começou, na verdade, quando um rapaz colocou lá a mensagem em que ele dizia que eu estava pregando um golpe militar no Brasil, coisa que eu jamais fiz, né? E além disso ele dizia, não, mas não adianta pregar um golpe militar e não fazer mais nada. Esse sujeito fica aí no exterior falando do Brasil, né? Deveria estar aqui, em vez de, se quer fazer alguma coisa pelo Brasil, deveria estar aqui. E não fez nada, só fica pregando o golpe militar, que é uma coisa inteiramente absurda. Eu escrevi essa nota, mas depois a coisa se prolongou, foi piorando. Então eu escrevi a seguinte notinha. Toda esta coisa começou com uma falsa imputação de crime, quando um dos participantes do site me acusou de pregar um golpe militar, coisa que nunca fiz. Para piorar, ele somava essa acusação a de não admitir ou nem mesmo conhecer qualquer outro meio de luta, por exemplo, os de ordem cultural. Ou seja, ele me acusava de fazer o que nunca fiz e de não fazer precisamente o que tenho feito o tempo todo. Todo mundo sabe que a luta cultural é o meu fronte, né? Já há 15 ou 20 anos, né? E de que eu não fiz nada aí, que estou só pregando o golpe militar do exterior. A coisa é tão absurda. Bem, depois ele se desculpou, mas nesse ínterim a história teve desdobramentos. De todas as ofensas que se podem fazer a um cidadão, a mais grave é precisamente a falsa imputação de crime, motivo pelo qual o Código Penal combina penas mais graves ao delito de calúnia do que os de mera difamação e injúria. Tendo sido falsamente acusado de crime, quer dizer, o crime de pregar a derrubada violenta das instituições, qualquer injúria que em retribuição eu lançasse ao ofensor e àqueles que o apoiavam, teria sido branda, em comparação com a calúnia sofrida. Pergunte a seus advogados e eles lhes explicarão que a injúria feita em revide a uma calúnia não é crime de maneira alguma. Curiosamente, a alta moralidade, o espírito de justiça e a alma cristã de muitos debatedores que participavam da discussão não se escandalizaram nem um pouco com a ofensa maior, aliás, pareceram nem mesmo reparar nela, mas ferveram de cólera santa ante o revide. Quer dizer, o sujeito pode me imputar um crime, tá certo? E eu não posso nem mesmo mandá-lo tomar no cu. Essa aqui é a verdade. Então, isso chama-se moralidade invertida, perda do senso de hierarquia de valores. Notem bem que em pessoas que se dizem cristãs, que frequentam a igreja, que dizem seguir os princípios da igreja católica, isso é extremamente grave, porque a primeira coisa, o elemento mais básico da religião cristã é a hierarquia dos princípios, a hierarquia dos mandamentos. Por isso é que tem, vamos dizer, o primeiro mandamento, o segundo mandamento, o terceiro, quer dizer, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso implica a noção de hierarquia, quer dizer, sempre que você inverte, que você valoriza mais o secundário e menos o principal, você está atentando contra o primeiro mandamento. Então, o senso de hierarquia é inerente ao primeiro mandamento. Agora, quer dizer, então, vamos dizer, o fato de você revidar a um crime de calúnia é mais grave do que o próprio crime de calúnia, então está tudo de cabeça para baixo.
2. Em seguida, o sentido de uma frase minha, em si mesmo claro e inconfundível, foi totalmente falsificado para dar a impressão de que eu havia xingado de pedófilo um dos participantes da discussão. Né? O que eu disse é o seguinte, é que existe muito entre os católicos esse estilo untuoso, estilo bom menino, né? Aqueles meninos todos cheios de talquinho na bunda, né? Nunca fala palavrão, bem comportadinho e tal, e que isso aí não devia iludir as pessoas, porque eu, quando eu era criança, eu conhecia um pedófilo, tá certo? Que tentou lá dar uns amassos em mim, eu não entendi nada, eu era muito inocente, idiota na época. E daí contei para o padre que ele deu um bolo desgraçado, o sujeito foi expelido ali da congregação mariana e tal. Mas eu demorei alguns anos para entender o que tinha se passado. Mas daí o rapaz que eu estava chamando de pedófilo. Quer dizer, eu estou me reportando a um caso que aconteceu mais de 50 anos atrás, para simplesmente fazer com um certo estilo de se comportar, né, que representa, vamos dizer, convencionalmente o bom comportamento. Não quer dizer bom comportamento, ele às vezes oculta coisas horríveis. Aí daí eu dizia para ele não copiar esse estilo de comportamento, porque é muito feio. Daí ele dizia que eu estava chamando de pedófilo. Você tem de torcer completamente o sentido do que eu falei. Né? Daí continua aqui na nota. Nada é mais repugnante do que a autovitimização fingida, uma forma rebuscada de calúnia acrescida de chantagem emocional. É uma coisa que se pode esperar de militantes feministas, abortistas ou gaysistas, jamais de um católico soi-disant fiel. Mas no Brasil de hoje tudo é possível. 3. Outra frase minha, a frase é a seguinte: qualquer pessoa que diga que 2 mais 2 é 4, diz isso com autoridade divina. Essa frase foi artificiosamente interpretada como prova de que eu, pessoalmente, me atribuí a autoridade divina. Quando o sentido da sentença era, obviamente, o de que eu apenas participava da quota de autoridade divina distribuída a todas as inteligências humanas, igualmente, sem exceção, não possuindo nada especial acima de qualquer pessoa capaz de entender que 2 mais 2 são 4. Quer dizer, o sentido da frase, vamos dizer, é de que quem quer que participe da verdade está participando, nesse sentido, da autoridade divina. Qualquer pessoa que afirma a verdade, né? A verdade não vem da gente, a verdade vem de Deus. Portanto, se você afirma a verdade, aquela verdade inerentemente tem autoridade divina. Agora o sujeito diz, não, ele está se atribuindo a autoridade divina. Pessoalmente, fala, o que é isso, porra? Isso aí já é uma mente difamatória, torcida, que quer deformar tudo que houve, tá certo? Para, vamos dizer, atribuir mais intenções aos outros. 4. Partindo da premissa delirante de que eu me arrogava autoridade superiormente divina, logo concluíram, mais delirantemente ainda, que eu queria afastá-los da igreja para colocá-los sob o meu guiamento especial. É deprimente observar como pessoas que nem mesmo entendem o sentido literal de uma frase se aventuram a conjecturar as intenções secretas por trás dela. Já escrevi tempos atrás que a conjeturação pejorativa é o substitutivo tipicamente brasileiro da compreensão de leitura. Submetido a essa psicanálise de botequim, tornei-me, malgré moi, o fundador de uma seita herética em direta concorrência com a Igreja de Roma. A ideia me pegou desprevenido. Se eu soubesse que tinha uma igreja própria, eu teria tratado ao menos de inventar algumas fórmulas litúrgicas e regras monásticas para disciplinar os noviços. Assim, de supetão, nada tenho a lhes oferecer em matéria de guiamento religioso. A essa palhaçada seguiram-se, para a maior perfeição do grotesco, comoventes proclamações de fidelidade ao Papa, aparentemente atingido, para surpresa minha, pelas denúncias contra a CNBB. Como se Bento XVI fosse membro da CNBB. Quer dizer, é tudo louco, porra. Quer dizer, eu estou falando que na CNBB tem um monte de traidores, eles concluem que eu estou querendo derrubar o Papa e tomar o lugar dele. Quer dizer, isso aí não é um nem dois, é dezenas de pessoas falando isso. E todos católicos. Olha, não tem nenhum comunista ali, não tem nenhum esquerdista, é tudo católico. Isso para você ver como as coisas estão no Brasil. E o problema no Brasil não é só o comunismo, não é esquerdismo. Veja, o que houve aí foi a destruição total, primeiro a destruição total da igreja, segundo a destruição total da cultura superior. Isso quer dizer que as pessoas, depois disso, elas perdem o eixo, perdem o parâmetro, elas não têm mais centro. A mente está totalmente anárquica, não sabe mais somar 2 mais 2. O que está acontecendo aí é uma coisa muitíssimo grave. Bom, vamos lá. Em seguida, as almas santas dos devotos católicos houveram por bem reeditar uma das mais velhas e estúpidas falsificações já montadas contra mim. Em 2003, uma senhora a quem recusei favores sexuais ardentemente solicitados, parênteses, minha esposa acompanhou todo o caso e achou que até eu fui grosseiro demais com a intrometida, sentiu-se compreensivelmente ultrajada e vingou-se de mim à sua maneira.
Com a ajuda de um ex-aluno meu, que então era seu empregado e tinha boas razões para não querer desagradar a sua fonte de sustento, pegou um texto meu de 15 anos antes, no qual eu analisava as técnicas de dominação psíquica usadas pelo taumaturgo armênio Jorge Gurdjieff, e simplesmente trocou o nome Jorge Gurdjieff para Olavo de Carvalho. De maneira que toda aquela análise parecia se referir ao que eu fazia, vamos dizer, nas minhas aulas, o que era absolutamente impossível, tá certo? Materialmente impossível, fisicamente impossível, né? Porque essas técnicas do Gurdjieff implicam que as pessoas fiquem, vamos dizer, isoladas do mundo exterior, que façam exercícios psicológicos, que estejam colocados sob uma disciplina 24 horas por dia e tal. Mas quem lê, né, imagina que eu estou fazendo tudo isso, quer dizer, seria impossível nas meras aulas expositivas que eu dou, quer dizer, como é que o sujeito pode... Tinha uma menina que depois chegou a dizer, não, ele usa técnicas de lavagem cerebral da CIA. Eu falo, mas como é que eu posso usar essas técnicas de lavagem cerebral numa aula expositiva? Eu digo, meu Deus do céu, isso é coisa de louco, né? Mas aí trocaram o nome para Jorge Gurdjieff, Jorge Gurdjieff para Olavo de Carvalho, acrescentando um ou dois parágrafos de uma idiotice sem par que contrastavam com a seriedade do restante da análise, e pôs a coisa em circulação anonimamente. Esses parágrafos acrescentavam assim, dizer que eu não tomava banho, dizer que eu frequentava os puteiros, coisa de idiotice, né? Mas, embora essa parte contrastasse com o resto, a análise tinha um tom de seriedade, era uma análise científica, na verdade. Então parecia que alguém tinha feito uma análise muito séria dos procedimentos usados pelo Olavo de Carvalho nas suas aulas e estava denunciando aquilo, né? Agora, se fazer uma análise tão boa, por que fazê-la anonimamente, né? Bom, não precisei ser muito esperto para descobrir os autores da façanha, não só por depoimento de uma testemunha que se recusara a participar do engodo, mas porque eles se autodenunciaram canhestramente com as desculpas esfarrapadas que me ofereceram. Daí eu botar a frase do Dante, non ragionam di loro, ma guarda e passa. Quer dizer, não vamos conversar desse sujeito, mas olha e vamos em frente, né? Mas os camaradas se autodenunciaram, porque então logo eu pus na internet um aviso de que eu já sabia quem. Os dois me telefonaram, mais que depressa, não fui eu. Falei, quem está lhe perguntando se foi você? Então a coisa ficou óbvia, era justamente os dois que a testemunha tinha dito, foi fulano e fulano. Mas 5 minutos depois de eu botar o aviso na internet, telefonaram os dois para dizer isso aí. Ai, como tem palhaço aí. Bom, agora, o anonimato em si e independentemente do conteúdo do escrito é proibido pela Constituição Federal do Brasil. Somado ao uso indevido e não autorizado de um texto, configura infração de direito autoral. Com o conteúdo difamatório acrescido, tipifica um crime doloso cometido por motivo torpe. Mais torpe ainda do que o motivo era a afetação de altas razões morais que os desgraçados alegavam para justificar o crime. Quem tem altas razões morais para apresentar uma denúncia, escreve-a com suas próprias palavras e assina o que escreveu. Jamais recorre ao expediente sujo de maquiar um texto alheio para transformar em carta anônima contra o próprio autor do escrito. Como se esse velho episódio já não contivesse vileza o bastante, agora um dos cristãozinhos acima mencionado, um daqueles, né, Carola Santinho, que vive lá na igreja, queridinho do padre e tal, um desses resolveu redistribuir o texto anônimo e fazê-lo, por sua vez, anonimamente. Completando o ridículo, a namorada do referido, um pouco mais viril do que ele, mas não menos louca, passou a distribuir o texto em e-mails com o seu nome remetente. Quer dizer, não pôs no oculto, botou em lista de discussão e veio parar aqui na minha mão. Passou a distribuir o texto com o seu nome remetente, jurando que a coisa era um depoimento sincero de todos os alunos do Olavo de Carvalho, como se ela conhecesse algum, e como se pudesse haver uma voz sincera, por mínima que fosse, na macaqueação falsificação de um texto alheio, seguido da sua distribuição anônima. É crime em cima de crime, ignomínia em cima de ignomínia, vergonha em cima de vergonha, tudo em nome da fé cristã e da intocabilidade de suas excelências, os bispos da CNBB. Toda essa sequência de mensagens absurdas denota tanta confusão, tanta deformidade mental, tanta falta de senso da realidade e, sobretudo, tanta malícia pueril, mal disfarçada de zelo clerical, que eu só posso obter uma conclusão. Se os autores dessas mensagens são católicos brasileiros típicos, espero que não sejam, a religião católica está efetivamente destruída no Brasil. Mas, para coroar a pantomima, recebi ainda de um outro zelote a seguinte reprimenda, em tom mais que professoral, episcopal. Aspas. Ilustríssimo senhor Olavo, o senhor cometeu uma grave injustiça ao afirmar que o católico tem o grave defeito de ser submisso à hierarquia. A doutrina da igreja ensina o dever de desobediência, mesmo ao Santo Padre, quando este, fora do seu munus de ensinar,
comete deslizes. Basta conhecer a vida da grande doutora Santa Catarina de Sena, que admoestava, ele escreveu Sena, mas é Siena, que admoestava o Santo Padre de joelhos, por respeito, mas apontando seus erros por justiça. Sugiro que confira a citação de doutores em www.passende.com.br. Espero que reflita sobre o seu erro. Fecha aspas. Muito bem, esta mensagem tem as seguintes encrencas. Primeiro, ser submisso à hierarquia não é defeito dos católicos, é seu dever estrito. 2. Não fiz nenhuma acusação aos católicos em geral, mas à média dos católicos brasileiros, ou até mesmo algum deles, quer dizer, a parte falante dos católicos brasileiros. 3. Não os acusei de ser submissos à hierarquia, mas a bispos notoriamente traidores, que não são a hierarquia. 4. Esses bispos não cometeram um deslize. Diremos que 4 décadas de traição contínua, pertinaz, obstinada e cínica são um deslize? Quem usa esse eufemismo comete, este sim, o pecado de ser mais submisso a pessoas que não merecem nem obediência nem respeito do que a doutrina da igreja. 5. A existência de uma regra não é prova de que todos a cumprem. Alegar que nenhum católico abusa da submissão indevida porque a doutrina inclui uma regra de desobediência resulta em dizer que no Brasil ninguém comete assassinatos porque eles são proibidos pelo Código Penal. Quer dizer, o raciocínio do sujeito, o senhor diz que os católicos fazem isso, mas eles não fazem isso, tanto que está aqui proibido pelo Código de Direito Canônico. Que besteira é essa? 6. A regra de desobediência deve ser lembrada não a mim, mas a meus detratores, porque sou eu quem a está cumprindo e são eles que a ignoram quando me acusam. Mais ainda, não a estou cumprindo nem contra o Papa, estou cumprindo contra meia dúzia de bispos de um país periférico situado, sabe, no cu do mundo. 7. Se eu estivesse criticando o Papa e criticando-o por um mero deslize, eu o faria com toda a solenidade e respeito com o que fez Santa Catarina. Mas o que estou denunciando são bispos e padres, e não o Papa. E o que denuncio neles é o monumental concurso de crimes, diante do qual todo o Brasil se cala. A minha linguagem é proporcional à gravidade do delito e ao meu escândalo de décadas e décadas diante do silêncio, da omissão e da covardia de milhões de católicos que confundem indevido respeito humano com a obediência devida à igreja. Não tenho de meditar erro nenhum, senhor doutor. O senhor tem de meditar 7 e explicar como conseguiu compactá-los num parágrafo tão curto, verdadeira obra-prima de confusão mental e desorientação moral. Amanhã eu colocarei isso no Orkut, talvez acrescente alguma coisa. Daí recebi uma outra mensagem aqui de um tal de Carlos Tamandaré, e-mail caltamandaré, C-A-R-L Tamandaré, @gmail.com, né? Reclamando do que eu falei. Sabe aquele rapaz que eu falei da calúnia, que dizia que eu estava querendo realizar um golpe militar? E daí ele sai aqui em defesa do rapaz e diz, essa mensagem é tão estúpida, tão idiota que não se trata de contestá-la, não vou aproveitando contestar, só vou lê-la aqui, comentar uns pedacinhos, porque ela é altamente significativa do próprio fenômeno, vamos dizer, da inversão revolucionária. Eu tenho dito e repetido que o problema não são as ideologias de esquerda, não é essa ou aquela ideologia, o problema é a mentalidade revolucionária, a qual pervade toda a cultura contemporânea, independentemente das posições pessoais. E aqui temos a mensagem de um católico, conservador, direitista, que é, assim, vamos dizer, um exemplo integral de como a mentalidade revolucionária, que é a inversão das relações de tempo, da ordem do tempo, inversão das relações sujeito-objeto, inversão de verdade e erro, etc., etc., entrou já na cabeça de todo mundo, infectou até católico que acha que é conservador. Vou dar um exemplo, mas um exemplo aqui é tão óbvio, tão patente, né? Daí ele pergunta, o Carlos Tamandaré pergunta assim, como ele, olá, critica um rapaz que o questiona. Digo, primeiro, o rapaz não me questionou, o rapaz me acusou de um crime. Ora, vai pra merda, pô, você não percebe a diferença? Né? E como ele pensa que o rapaz não fez nada, nem um décimo do que ele fez? Eu digo, olha, quem disse que eu não fiz nada foi ele, tá certo? Foi ele que disse que eu só ficava pregando o golpe militar e não fazia nada, tá certo? E daí eu digo, olha, eu já fiz alguma coisa e você, o que fez? Não fez nada. Daí pergunta, prossegue ele aqui, ele não conhece o rapaz para eu julgando assim. Se o rapaz tiver realmente 20 anos e começar agora a fazer algo pelo país, irá aos atuais 60 anos do Olavo fazer o triplo do que ele fez.
Veja o que é a mentalidade revolucionária. Quer dizer, o que o rapaz pode, eventualmente, hipoteticamente, vir a fazer no futuro, já entra no currículo dele e lhe dá mérito e autoridade para falar que eu não fiz nada, embora eu tenha feito. Quer dizer, tudo o que eu fiz vale nada em função do que, hipoteticamente, esse cidadão poderá fazer. A alegação do futuro como fonte de autoridade no presente, para legitimar uma atitude no presente, é o mecanismo mais típico da mentalidade revolucionária. Eu já expliquei isso em vários artigos, em aulas, em conferências, e ainda tem muito mais a dizer a respeito. Mas acho que o que eu já publiquei é suficiente. Então, você vê que isso entra nas pessoas quando a mentalidade dominante é de ordem revolucionária. A lógica dela, a estrutura lógica ou ilógica dela, pervade toda a cultura e entra na cabeça das pessoas, independentemente das convicções pessoais dos indivíduos. Quer dizer, não se trata do sujeito ser de esquerda, ser de direita, interessa que ele está pensando como um revolucionário idiota. No último artigo que eu fiz para o Diário do Comércio, que chama a Mentalidade Revolucionária em Ação, né, eu ilustro ali que, vamos dizer, a mentalidade revolucionária é uma expressão, é uma forma de uma doença mental. Não é só uma doença espiritual, como diz Eric Voegelin. É uma doença mental clínica, já descrita cientificamente desde 1909 pelo psiquiatra Paul Sérieux, num livro hoje clássico que chama Les Folies Raisonnantes, quer dizer, As Loucuras Raciocinadoras, né? E que ele chama o delírio de interpretação. O delírio de interpretação se distingue das outras formas de delírio porque ele não tem distúrbios sensoriais, quer dizer, a pessoa não está vendo coisas. Ela vê os fatos reais. Apenas ela os articula numa ordem delirante. Tá certo? Então, a mentalidade revolucionária é exatamente isso. Quer dizer, quando o futuro passa a ser, o futuro hipotético passa a ser a premissa, né, para o entendimento do passado, fala, bom, aí você já está em pleno delírio, evidentemente. E o menino aqui raciocina exatamente assim. Né? A inversão do tempo, uma vez que o sujeito foi infectado disso, ela pode também dizer, infectar todo o raciocínio do sujeito em todas as áreas. Daí prossegue aqui o rapaz. Eu tinha dito aqui que é injusto você achar que os maçons estão sempre conspirando contra a cristandade, embora eles o possam ter feito ocasionalmente, embora possam estar em outros lugares que está fazendo, mas se eles fossem tão anticristãos, eles não teriam criado a nação mais cristã do mundo. Eu digo que os Estados Unidos são a nação mais cristã do mundo, não quer dizer só que tem muitos cristãos, quer dizer que as instituições aqui foram todas moldadas por modelos bíblicos. Quer dizer, isso aí está arquidemonstrado no livro que eu já citei do Benjamin Morris, A Natureza e a Origem Cristã das Instituições dos Estados Unidos da América. Tá certo? Daí o rapaz aqui diz, como ele pode dizer que os maçons fizeram tanto pelos Estados Unidos serem uma nação cristã? Isso é de uma simplicidade não comum ao Sr. Olavo. Ele não se cansa de falar que vários agentes do inimigo, seja satanistas, abortistas, esquerdistas ou comunistas, se infiltraram na Igreja Católica para destruir a partir de dentro. Ou seja, ele acha que esses camaradas que fundaram os Estados Unidos, os Founding Fathers, primeiro ele acha que eles se infiltraram na Igreja Católica. Nem mal tinha Igreja Católica nos Estados Unidos na época. Né? Segundo, eles, para disfarçar que eles são satanistas, eles criaram um país inteiro com instituições cristãs, tudo para disfarçar. Quer dizer, é claro que o moleque está doidinho da cabeça. Mas, vamos dizer, mas esse tipo de loucura é normal no Brasil de hoje. Quer dizer, isso aí é para mostrar como a mentalidade revolucionária se apossou da cabeça das pessoas. Como está todo mundo pensando errado. Daí ele cita aqui o exemplo. É só você ver que tem o olho que tudo vê, de Horus, Lúcifer, pairando sobre a pirâmide inacabada no verso da nota de $1, já diz tudo. Eu digo, mas meu filho, esse olho que tudo vê foi introduzido na nota durante a gestão Roosevelt, nos anos 40. O que os Founding Fathers têm a ver com isso? Aí você está cometendo, vamos dizer, uma inversão temporal de 200 anos. Né? Mas essa inversão, vamos dizer, fica sendo a base do pensamento. E todo mundo está pensando que nem esse menino hoje. Né? Mas peraí, tem alguém na linha, vamos ver quem é. Alô? Alô, quem está aí? Alô? Caiu a ligação. Agora, veja, acabei de ler aqui num jornal chamado Israel Insider, israelinsider.com, dei uma olhada lá. Você sabe que depois do Barack Hussein Obama ter escondido a sua certidão de nascimento durante muito tempo, e todo mundo já está começando a desconfiar que tem alguma coisa errada aí, daí um site esquerdista, com autorização da campanha do Obama,
publicou finalmente a certidão de nascimento, né? Acontece que um técnico como é que se diz, de documentação forense, técnico na exame eletrônico de documentos forenses, acaba de dizer que esse certificado é completamente fake. O sujeito forjou uma certidão de nascimento. Porque a dúvida que tinha aqui era se o Obama era de fato um cidadão americano, porque precisaria saber se a mãe dele estava residindo aqui já tempo suficiente para que o filho nascido aqui fosse considerado cidadão americano. Tem um prazo para isso, né? Então, como estava isso em dúvida, porque no caso o Obama seja totalmente inelegível, né? Então, nessa altura, quer dizer, se estivesse agindo com lisura, com honestidade, apresentaria a certidão de nascimento imediatamente, mas ficou enrolando, e no fim apresentou uma certidão falsa. Quer dizer, o sujeito bota aqui, o Israel Insider põe aqui a comparação, vamos dizer, dos papéis, né, papéis oficiais, papéis timbrados, né, os modelos oficiais que existia no ano 2007, 2008, aqui está o que Obama mostrou, se é de 2007, está completamente diferente, não tem nada que ver. Está na clara que o negócio foi posto no Photoshop. E o pior é o seguinte, quem publicou isso aí foi um blog esquerdista, mas a coisa foi confirmada pela campanha oficial do Obama. Esse é realmente o certificado. Então, isso não é mentira de um blog esquerdista, é da campanha oficial do Obama. Quer dizer, note bem, se o sujeito falsifica uma certidão de nascimento, é porque tem motivo para falsificar, tem algo que ele quer esconder. Se esse camarada, vamos dizer, está mentindo sobre as suas origens islâmicas, até sobre o fato de não ser cidadão americano, para concorrer legitimamente à presidência dos Estados Unidos, isso é um crime de alta traição, o sujeito tem que ser condenado à pena de morte. A coisa é gravíssima. Isso nunca, vamos dizer, é a maior trapaça, o maior engodo que se fez na história humana, que você quer enganar um país inteiro do tamanho dos Estados Unidos, apresentando um sujeito fake desse. É uma coisa terrível. Agora, é claro que ninguém noticiou isso aqui. Eu tenho que ler no Jornal de Israel, meu Deus do céu. Quer dizer, esse pessoal todo do New York Times, CNN, está todo mundo escondendo. Quer dizer, a Obama mania virou totalmente psicótica. Quer dizer, o sujeito pode ser fake, pode não ser nem cidadão americano, não interessa, nós vamos botar ele na presidência de qualquer jeito. Quer dizer, é uma coisa absolutamente maníaca. Onde pelo simples prazer de colocar esse sujeito lá, de colocar um anti-americano na presidência dos Estados Unidos, né? Então já não interessa mais nem saber se ele é ele mesmo, se ele falsificou ou não falsificou. Pô, é muita loucura demais. Agora, para vocês não pensarem que a loucura se limita a isso aí, veja o que aconteceu aqui. Eu tenho falado muito desse negócio da perseguição anticristã no mundo, isso é uma coisa de uma gravidade extrema, e a gente vê que de vez em quando o pessoal aí da igreja fala uma coisinha, né, como se fosse um acontecimento de nada. Note bem, a semana passada eu já falei aqui de um processo que o sujeito moveu contra a editora de Bíblias pedindo uma indenização de 60 milhões de dólares, porque ele, sendo homossexual, ele leu a Bíblia e se sentiu mal, coitadinho. Tá certo? Agora, esse processo ainda está correndo, a gente pode perder o processo, mas veja o que aconteceu aqui. O Conselho Municipal da cidade de São Francisco, tá certo, emitiu uma declaração que oficialmente rotula os ensinamentos da Igreja Católica sobre a homossexualidade como insultuosos, odiosos, difamatórios, insensíveis e ignorantes. E mais ainda, diz que a Igreja Católica é uma entidade estrangeira que está interferindo na política interna dos Estados Unidos. É praticamente pediu o fechamento e expulsão da Igreja Católica. Isso aí não foi um sujeito, nem outro, foi o Conselho Municipal da cidade de São Francisco, que é, vamos dizer, a cidade onde tem mais gay por metro quadrado. Gay per capita não pode ter, cada cabeça só pode ter um, né? Não sei, gay duas cabeças só se for o Luiz Mota, né? Mas, em geral, os gays têm uma, né? Então, estou falando gays por metro quadrado. E assim vai. Quer dizer, essa mobilização anticristã, especialmente anticatólica, é uma coisa organizada, muitíssimo bem subsidiada. Isso é uma coisa que ainda vai causar muito sofrimento, causar horrores indescritíveis. E o pessoal aí da igreja brasileira, enquanto isso, fica fazendo o quê?
se oferecendo para exportar o MST. Né? E daí a gente fala que esses bispos são traidores e que são todos excomungados, e a molecada católica fica, não, né? O Olavo está difamando a igreja, ele está falando mal da igreja. Eles não estão falando mal dos bispos que são traidores, eles falam mal do traidor da igreja, falam mal da igreja. Eles interpretam assim, né? Ele não pode falar mal do traidor porque isso fala mal da igreja. E daí já diz que eu estou querendo derrubar o Papa e tomar o lugar dele. Fala, porra! Quer dizer, quando chega a esse ponto de loucura, você diz, bom, o Brasil parece estar merecendo qualquer coisa que lhe aconteça. Note bem, o pessoal não tem medido direito a gravidade da situação que tem no Brasil. Você veja que essas entidades, PT, MST, PSOL, etc., elas dominam todo o serviço público, dominam todos os serviços essenciais. Dominam estrada, dominam fornecimento de eletricidade. Até um garoto aqui me escreveu perguntando que eu tinha mencionado agora do apagão. Eu já contei que mais de 30 anos atrás, um parente meu comunista, contraparente meu comunista, que trabalhava na Eletropaulo, ele dizia, não, nós estamos lá preparando o apagão. Quer dizer, esse termo apagão não existia, foi a primeira vez que apareceu a palavra apagão. Foi isso aí, militantes comunistas que estavam preparando o apagão. Passados 15 anos começou a aparecer mesmo o apagão e ninguém disse que foi preparado. Parece que até inventaram, só que foi um raio que caiu num poste, etc. Quer dizer, foi um decreto da providência, não foi a ação, né, planejada e persistente desses camaradas. Peraí, tem alguém na linha aí? Quem está na linha aí? Alô? Rigini, professor. Rigini, tudo bem? Morrendo de saudade do senhor. Nós aqui também. Então, professor, aqui a coisa não está boa. Pois é, imagina se tivesse, é. Pois é, chefe, é o seguinte, o cara que bancou o mensalão do PT, que bancou o mensalão do FHC, agora ele está pagando de santo. É isso que eu queria que o senhor provasse. Você vê, esse pessoal desses... Aí tem um monte de empresários, né? Semi-empresários, semi-vigaristas, tem um monte de bilionários desse tipo, que alimentam o PT de dinheiro, alimentam o MST de dinheiro, e de vez em quando, né, o PT não está contente, fala, não, vamos lá dar um susto nele para ver se ele solta mais grana. Aí prende o cara por um dia e meio, né? Pode ter certeza que na semana que vem mais cheque. Então, esse é o grande problema, chefe. Tudo isso é uma farsa monstruosa, porra. Então, o PT e o PSDB são o mesmo partido. É claro. Isso que ninguém... Alô? Alô, estou ouvindo, pode continuar. Então, o PT e o PSDB são o mesmo partido, são as mesmas pessoas com o mesmo projeto. Exatamente. Mas tudo aí na América Latina está sendo feito assim. Por exemplo, o pessoal tem uma... nós precisamos unificar a região. Então você tem uma proposta, né, de aparência capitalista. Temos lá o Mercosul, né? E por outro lado tem, né, a Ursal, a Unasur, etc. Essa é a proposta da turma da esquerda. Quer dizer que seja por um lado, seja por outro, vai unificar que é, vamos dizer, o que foi decretado pelos globalistas. Se não é feito de um jeito, é feito do outro. E o povo fica estonteado entre falsas alternativas, não percebe que está sendo feito de trouxa. Mas o problema é esse. Quando vem a quarta frota americana para cá, é a quarta frota americana democrata. Não é a quarta frota americana republicana, porque é para garantir essa vagabundagem aqui no Brasil, professor. Mas é isso mesmo. Porque o pessoal, vamos dizer, graças àquela merda de instituição chamada Escola Superior de Guerra, a Escola Superior de Guerra inventou a doutrina do interesse nacional. Então ela é assim, que tudo que vem de um país é em defesa do seu interesse nacional. Quer dizer, como se os Estados Unidos fosse uma espécie de União Soviética de direita, né? Que você tem um bloco ideológico e todo mundo contribui para os mesmos interesses nacionais. Isso, quando os Estados Unidos, para quem conhece um pouco isso aqui, sabe que não é assim. Que aqui você tem interesses totalmente hostis uns aos outros. Né? Mas esse é o grande problema. O que eu digo para o senhor é o seguinte, é a diferença entre ser nacionalista, amar o Brasil e ser nacionalisteiro. Entendeu? O que eles chamam de nacionalismo aí é ser apenas anti-americano e entregar tudo para a ONU. O nacionalismo deles é entregar a reserva Raposa do Sol
Né? Tem 200 republiquetas indígenas que vão sair. Olha, o Brasil já está dividido assim. Aproximadamente 5% do território tem proprietários estrangeiros. Mais 10% pertence ao MST. Mais 12% pertence às repúblicas indígenas. Mais 20 e pouco por cento pertence aos quilombolas. Mas pelo menos 10% está ocupado pelos narcotraficantes, Farc, etc, etc. Então, o que sobra para nós? Já levaram tudo, porra. E é isso que eles chamam de nacionalismo no Brasil. É entregar tudo. Mas é o que o senhor tem que dizer para os americanos. É isso que vai acontecer com eles. Porque o Brasil está sendo hoje... O Brasil está sendo hoje um laboratório de experiência da ONU. Você vê, aqui tem muito mais gente trabalhando para a ONU do que para os Estados Unidos. O Obama, o que é? O Obama é um agente do George Soros, dos Rockefellers, etc. E é o que quer fazer a comunidade norte-americana acabar com os Estados Unidos, dissolver as fronteiras com o México e o Canadá, fazer uma merda só. Quebrar totalmente a soberania nacional americana. Agora, se quebrar a soberania nacional americana, você acha que a nossa sobrevive? Ó, faz-me rir, porra. Mas a nossa sobreviver, a nossa nem vive, professor. O que eu digo para o senhor é que o moderno, hoje em dia, a teoria moderna de soberania é fazer exercer a lei sobre os seus jurisdicionados. Aonde, quando um brasileiro é ofendido fora do Brasil e o ministro das Relações Exteriores não consegue nem ao menos proteger e dar guarida para o brasileiro. Mas que nada, se você vai correr para a embaixada, eles te dão um pé na bunda. Né? Mas isso dentro de um país que paga mais imposto que os Estados Unidos, que está em guerra. Pois é, exatamente isso. Quer dizer, a nossa diplomacia aí, ela não cumpre a função mínima, mas ela cumpre funções políticas em favor de movimento revolucionário da esquerda latino-americana. É para isso que ela serve. Pois é, aí quando eu fico vendo o que o senhor escreveu, desde há tempos atrás, desde há 5 anos atrás, eu começo a entender que é o seguinte: o Brasil vai deixar de existir como uma unidade política conhecida como nós conhecemos. Eu estou dizendo isso faz mais de 10 anos. O Brasil corre seriamente esse risco e corre há muito tempo. Essa divisão do nosso território que eles estão fazendo, quer dizer que é uma parte para o MST, uma parte para isso, uma parte para aquilo, isso já é o desmembramento, meu Deus do céu. Tem aqueles caras do Rio Grande do Sul que queriam fazer movimento separatista, tem que avisar eles que não precisa. Eles já foram separados, já levaram o resto, sobrou só eles, porra. Chefe, nós não precisamos de inimigos, já basta o PT. Já, claro, não precisa. Né? O Brasil não precisa de inimigo externo. Aí já está todo mundo vendendo o negócio. E é vendendo sempre os mesmos. Quer dizer, é pessoal de ONU, é Jorge Soros, é esse pessoal globalista. E eles ficam descendo o cacete nos Estados Unidos, que está sendo estrangulado pelo mesmo movimento. É uma coisa de um cinismo absurdo. O que a gente esse movimento de falsificação para eleger o Obama é por causa disso. Estão tão loucos para eleger o Obama porque o Obama é o agente desse negócio. Você vê, o Obama é a favor, por exemplo, ele propôs aqui, num discurso, criar uma Força Civil de Segurança Nacional, como Lula, que teria um orçamento do tamanho do orçamento das 3 Forças Armadas somadas. Quer dizer, isso é uma ditadura filha da puta que o cara quer criar, porra. Agora, só que esse trecho do discurso dele, como o pessoal viu que ia pegar mal, não saiu na mídia. Ele vai lá, fala o negócio e os caras... Não, agora o Obama falou um negócio que pode queimar ele, então não vamos botar. Quer dizer, esse pessoal todo é comitê eleitoral do Obama. Mas não se preocupa, professor, porque os democratas americanos, eles estão aqui para eleger o Serra e o governador do Rio de Janeiro. Pois é, mas esse é para eleger o Serra ou eleger o Lula, pô. Aquela eleição de 2002 já foi uma palhaçada. Era tudo combinadinho entre si. Mas é isso que eu falo para o senhor. Quando o Lula falou do 3º mandato, não era para a nação brasileira. Era para os 3 grupos que estavam brigando, do Zé Dirceu, da Dilma Rousseff e do Tarso Genro. Não era para a nação brasileira. Claro, cada Ele um falou, tem um mandato para cada um, né? Exatamente. Porque ele falou assim, ou vocês param de brigar e me sacanear, entendeu? Ou eu vou para o 3º mandato. É isso mesmo. Chefe. É o Brasil. É o Brasil. Mas a gente pode fazer melhor, graças ao senhor e os seus amigos, viu? Se Deus quiser.
Vamos ver o Nós que dá estamos pra aqui, fazer, né? nós Mas estamos agora, aqui morrendo de saudade do cuidado, senhor. porque o pessoal está votando no Senado um negócio que se você ler um versículo da Bíblia que fala contra o homossexualismo, tu pega 5 anos de cadeia. Isso está sendo... a lei que já passou na Câmara. Isso foi aprovado unanimemente. Mas não Quer dizer, tem problema, professor. E dizem que não tem um movimento Olha. anticristão internacional, não tem perseguição anticristã. Quer dizer, são versículos da Bíblia. Claro que a Bíblia vai ser proibida. Essa Não é a tem coisa problema, mais professor. brutal que já Foi as aconteceu na duas- história humana. As duas únicas coisas que me valeram a pena ser advogado: defender o coronel Ulisses Maciel, defender os meus amigos e defender as minhas convicções cristãs. Do resto, não me valeu para nada. Bom, então já valeu para alguma coisa, né? Pelo menos para alguma coisa, né? Mas é isso aí. Mas tem gente na fila aí boa. querendo arma. Estamos morrendo de saudade do senhor, viu? Nós Um também. abraço pro senhor, Um abraço, tudo pra de bom. Roxane e um abraço para todo mundo aí. Obrigado. Você também, sua família toda. Deus te abençoe. A você também. Quem está na linha aí? Alô? 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 Caiu a ligação. Mas olha, é coisa que na mesma semana que tem esse negócio do projeto de lei que vai dar 5 anos de cadeia para quem falar contra o homossexualismo, quer dizer, você falar contra o cristianismo pode. Você pode xingar Jesus Cristo, a Virgem Maria, você pode falar mal da fé dos outros. Embora tenha uma lei que chama ultraje a culto, o ultraje a culto é norma no Brasil. Ele, ao mesmo tempo, é proibido pelo Código Penal, mas é norma instituída pelo governo federal. Pode xingar quando quiser. Tá certo? Agora, falar mal do homossexual, não. Falar de homossexualismo, não. Isso significa o seguinte, significa que os hábitos sexuais do seu fulano, dona fulana, se tornam mais dignos de respeito, tá certo? Do que a devoção religiosa e 2000 anos de cultura religiosa. Ora, você diz, nós só queremos que nos respeite. Eu digo, pera um pouquinho, você quer que respeite exatamente o quê? Vamos supor, me aparece lá na parada gay, aparece um sujeito gordo, careca, vestido de Carmen Miranda, tá certo? Abraçado num negão, tá certo? Que por sua vez, né, está vestido de Sharon Stone. Né? Eu não posso rir, porque isso é falta de respeito. Quer dizer, eles pegam o grotesco e exibem na sua cara e dizem, queremos respeito, queremos respeito. Isso aí, tá certo? É estimulação contraditória. Quer dizer, o sujeito provoca o riso e o proíbe ao mesmo tempo. Ou ele provoca o escândalo e o proíbe ao mesmo tempo. Isso é uma coisa de uma perfídia psicológica tão imensa. Tá certo? Vocês viram? Vocês já viram o discurso de Adolf Hitler? Adolf Hitler estudou para fazer isso. Quer dizer, ele fazia um discurso com uma gesticulação grotesca e você tinha vontade de rir. Mas o conteúdo verbal do discurso era ameaçador e terrível. Então você ficava naquela coisa dupla. Você não sabia se ria ou se ficava com medo. Isso, ele não fez isso por acaso, ele estudou para fazer isso. Isso é uma técnica, meu Deus do céu. E essa turma de movimento gay está usando isso com vocês o tempo todo. Tá certo? E as pessoas ainda ficam discutindo o homossexualismo em si. Eu falo, mas não faz o menor sentido, porque você lutar contra o homossexualismo é tempo perdido. O homossexualismo existe desde que o mundo é mundo, está entendendo? Né? Isso não vai acabar tão fácil. Agora, este tipo de movimento e o uso desse tipo de técnica é uma coisa nova, começou outro dia e pode acabar. Como acabar? Nós temos que criminalizar isso aí. Nós temos que criminalizar a mentalidade revolucionária, nós temos que fazer com que, vamos dizer, a alegação do futuro como fonte de autoridade no presente se torne crime. Ninguém pode fazer isso. Nós temos que lutar para que isso seja excluído do rol das condutas de políticas e culturais decentes. Nós temos que mostrar que isso é uma doença mental e que essa doença mental ela é contagiosa porque ela se propaga através da estrutura da linguagem, através de meios culturais e incapacita as pessoas, torna as pessoas idiotas. De maneira que aquilo que um fez por malícia e segundo um plano, o outro faz por mera macaqueação e acaba ficando igualzinho ao primeiro. Quer dizer, ele já nem sabe mais o que está fazendo. Mas a coisa continua funcionando. Então, no momento em que veja, essa lei criminaliza, veja que coisa interessante, essa lei criminaliza qualquer resistência que você ofereça à expressão de, aspas, afeição homossexual em lugares públicos ou privados.
Isso quer dizer, meus amigos, se tiver um sujeito trepando com o outro, você não pode impedir. Se entra dois camaradas desses numa sinagoga, numa igreja, ou numa mesquita, tá entendendo? E fica lá um enfiando o dedo no cu do outro, você não pode reclamar, você vai ser preso. Se aparece lá o seu Luiz Motta com abacaxi na cabeça, vestido de Carmen Miranda, você não pode impedir que ele faça isso. Ele tem que ser... O cara se veste como se fosse para o baile gay do Scala e entra numa igreja. Que ele está sabendo que isso é feito para ofender, para escandalizar, para machucar, ferir os sentimentos dos outros. Ele vai poder ferir o seu sentimento e você não vai poder reclamar. Se você reclamar, você vai pra cana. Eu digo, meu Deus do céu, o que este tipo de perversidade mental tem a ver com a conduta sexual? Isso não é uma conduta sexual. Isso é uma conduta política perigosíssima. Você está entendendo? Não é a questão de você discutir homossexualismo, meu Deus do céu. O cara pode perfeitamente ser homossexual sem querer nos pôr na cadeia. O senhor pode querer ser homossexual sem querer impor condutas grotescas e exigir que elas sejam respeitadas. A questão não tem absolutamente nada a ver com homossexualismo, assim como o feminismo não tem nada a ver com mulheres. E as cotas raciais não tem nada a ver com raça. Com os direitos dos negros não tem nada que ver. Assim como esse negócio de república indígena não tem nada a ver com os direitos dos índios. Quer dizer, vocês parem de discutir as falsas questões, porque vocês se colocam, às vezes, em posições indefensáveis. Né? Por exemplo, a gente fica bravo com o movimento gay, então ele quer, por sua vez, criminalizar a homossexualidade. Eu digo, mas daí ficou louco você também, porra. Quer dizer, você se deixou contaminar pela loucura do outro. Tá certo? E você está reagindo na base, onde é do puro escândalo, e está fazendo papel de palhaço. Nós temos aqui que pegar, vamos dizer, o truque, vamos dizer, a estrutura lógica por trás desse negócio e mostrar que ela é sempre a mesma. É a inversão revolucionária, gente. E a inversão revolucionária é calculada para destruir psicologicamente as pessoas, mediante a estimulação contraditória, mediante a imposição do absurdo, colocando cada pessoa naquela situação falar o Groucho Marx. Afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Quer dizer, você é obrigado a negar o que você está vendo só porque o seu fulano disse que é proibido falar daquilo. Quer dizer, isso aí é massacre psicológico, é uma coisa de uma violência mental nazista, porra. Agora as pessoas ficam dizendo, não, é a imoralidade, não sei o que. Eu digo, olha, a imoralidade perto disso é moral. Olha, mesmo o seu Luiz Motta disse que transou com 500 homens. Eu não acredito. Olha pra cara dele, vê se alguém vai... Tem tanto homem querendo passar essa vergonha no Brasil, entendeu? Por mais gay que o nego seja, vai escolher alguém mais atraente, pô. Né? Mas mesmo que ele tivesse transado com 5 mil, ele transar com 5 mil é menos grave do que eles fazerem isso, usar essas técnicas. Porque se ele transar com 5 mil, muito bem, ele pode pegar uma hemorroida, pode pegar a AIDS, tá certo? Mas não está nos destruindo, está se destruindo a si mesmo apenas. Agora, esta coisa de exigir respeito a condutas grotescas, quer dizer, eles querem o direito de nos ofender o tempo todo, nos ofender, nos humilhar, e fica proibido reagir. Não estamos discutindo aqui homossexualidade, estamos discutindo uma prepotência monstruosa, criminosa, psicopática. É disso que nós estamos falando. Quer dizer, eu não vou abrir minha boca para sair aí falando de condutas sexuais, porque senão eu tenho que fazer uma campanha contra o homossexualismo, contra o sadismo, contra o masoquismo, contra o fetichismo, contra a coprofilia, etc. Isso aí não vai acabar tão cedo. A cabeça humana, só sai merda da cabeça humana. Então, os caras inventam, o número de perversões sexuais que os caras inventam é ilimitado. Cada um tem a sua, você está entendendo? Então, isso aí não dá, isso aí é perda de tempo, né? Além disso, ninguém jamais abandonou uma perversão sexual qualquer porque alguém falou contra. Você está abandonando uma perversão sexual quando ele está melhor de cabeça, quando está mais equilibrado, está mais saudável. Daí ele esquece aquela porcaria e passa a pensar em outra coisa, né? É só assim. Agora, se você combater o cara, ele vai ficar mais pervertido ainda. Quer dizer, vai falar mal do masoquismo para o masoquista, aí é que ele vai querer apanhar mais, você está entendendo? Não vai dar, tá entendendo? Né? E esse pessoal, né?
homossexual, quanto mais você falar contra o homossexual, mais viados eles vão ficar. Tá entendendo? Só de birra. Então, isso aí não adianta, isso aí perde tempo. Agora, a estratégia psicológica que eles estão usando é monstruosa. Não interessa se for usado para defender a homossexualidade, ou para defender cotas raciais, ou para defender... A estratégia é sempre a mesma. E ela é monstruosa em si. E é a estratégia de criminalizar condutas banais humanas. Tá certo? E tornar respeitáveis, obrigatórias, condutas absolutamente psicóticas. É disso que se trata, gente. Isso aí configura já uma crise de proporções antropológicas. Isso é uma crise da inteligência humana, isso é uma crise da percepção humana. E isso tudo está sendo induzido, está sendo criado por engenheiros comportamentais, por gente que sabe o que está fazendo, que sabe o efeito danoso, o efeito trágico que isso terá sobre a humanidade. Isso foi inventado por inimigos da espécie humana. Essas condutas, uma delas, têm que ser banidas. Tá certo? Não é a conduta sexual do cara. Tá certo? Não é conduta sexual, qualquer conduta sexual, sadomasoquismo perto disso, é brincadeira de criança. Quer dizer, o nego vai lá no cuecão de couro, que nem o Michel Foucault, dá espotada, leva espotada, blá, blá, blá. Tudo isso, perto dessa maldade psicológica, perto desse sadismo psicológico, é até carinho, meu Deus do céu, você está entendendo? Quer dizer, chicotada perto disso é manifestação de afeto. Quer dizer, vocês estão sendo humilhados, cuspidos, manipulados, vocês estão sendo tratados como bicho, eles estão manipulando vocês como, sabe, treinador de cachorro no circo, trata o cachorro. É isso que eles estão fazendo com vocês, porra. Será que não percebe, não? É coisa muito grave. A reação a isso tem que ser feita, vamos dizer, com a veemência e com a violência que merece. Quando esse presidente do Brasil diz que qualquer oposição à homossexualidade é uma perversão, é pervertido, é você, seu filho de uma puta. Mentiroso do caralho, ladrão. Já começou a mentir na sua campanha, quando você dizia como... Você confessou, você mentia, dizia lá que o Brasil tinha 50 milhões de miseráveis, depois virava para os seus assessores e dizia mentira. Quer dizer, quem é você para falar o que é perverso ou não? Perverso é você. Tudo na sua cabeça é pervertido. Você pensa tudo invertido, você tem a mentalidade revolucionária incorporada. Agora, foi lá no Vietnã, foi lá puxar o saco dos vietnamitas. Sempre torci para o Vietnã durante a guerra. E os americanos aqui, idiota, ainda acham que o Lula é amigo deles, porra. Quer dizer, assim não dá. Quer dizer, um lado está afim de enganar e o outro está afim de não ver que está sendo enganado. Um é vigarista, né? E o outro é otário. Otário voluntário. É otário porque quer. Ele insiste. Assim, me engana, sabe o negócio me engana que eu gosto? Os caras gostam mesmo. Vocês estão todos sendo enganados por essa turma de movimento gay, de cotas raciais, de movimento indígena, de ecologia com essa merda desse aquecimento global, que já foi provado que isso aí é farsa. Né? Quanto tempo ainda temos aí? Tem alguém na linha? Alô? Quem está na linha? Não, de Brasília. Quem é? Alô, tá me ouvindo? Tô, quem é? É o Onan, de Brasília. Tudo bem? Tudo bem, Olavo. Eu queria que o senhor falasse sobre a honra e a coragem. A honra e a coragem? Essas duas coisas sem as quais não vale a pena viver, né? E para ouvir o seu programa tem que ter bastante disso, né? Mas claro que tem que ter um pouco de senso de honra. Essas coisas são valores maiores que a vida. Sabe, é aquilo que ensinava o Viktor Frankl, você que tem que descobrir algo. O sentido da vida é algo pelo qual vale a pena morrer. É verdade. Se a vida é o supremo valor, se não vale a pena morrer por nada, então a própria vida não vale a pena, porra. Tem que ter alguma coisa acima da gente, né? Tem que ter alguma coisa que está acima de nós. E quando você começa a olhar para essa coisa acima, você vê que tem muita coisa acima. Quer dizer, mas, por exemplo, o mundo do sublime... Ela seria a minha vocação? Como é? A honra seria a minha vocação? Os valores maiores que a vida são a vocação. São o sentido da vida. Na vocação. O Viktor Frankl dá uma fórmula. Ele diz, você tem que procurar aquilo pelo qual vale a pena viver e morrer e que
aquilo que só você pode fazer e ninguém pode fazer em seu lugar. Então cada um tem um sentido da vida. O Jesus Cristo mesmo simboliza isso, né? Como é? Jesus Cristo simboliza isso. Mas sem a menor sombra de dúvida. O que, que é? A vida um áudio do Mário, aula do Mário Ferreira. O auto-oferecimento por algo que era superior a ele, que é o próprio Deus Pai. E, por exemplo, qual a diferença entre a honra e o orgulho? Não tem nada a ver, mas assim, especialmente... Onde falta a honra, onde o sujeito já está desonrado, ele inventa méritos imaginários, se apega àquilo, tá certo? E se sente ofendidinho por qualquer coisa. Isso é um orgulho idiota. Seria aquelas pessoas que fazem de coitadinha. E faz de coitadinho, porque, fui ofendido, a minha hora foi ofendida. Que honra. Por isso, quanto mais coitadinho, mais filha da puta, né? Vestido de baiana, né? Dando o cu pro outro ali no Jardim do Trianon, tá certo? E a gente dá risada, eu não consigo parar, eu não consigo, é irresistível, porra. Eu não vou condenar, não vou bater no cara, mas dar risada é direito. O orgulho seria uma honra falsa. E o cara foi ofendido, ele riu de mim. Quer dizer, que palhaçada. Isso aí é orgulho. E quando isso, vamos dizer, aumenta muito, o sujeito coloca o seu orgulho acima das verdades mais elementares. Ele esmaga o senso da verdade, ele esmaga a lógica, ele esmaga tudo por causa do orgulho dele. Quer dizer, não quer dar o braço a torcer. Então, aí, o sujeito passa, vamos dizer, do mero pecado humano para o delito contra o Espírito Santo. E aí o negócio é grave. Né? Por exemplo, o seu programa mesmo, a gente tem que ter bastante coragem para ouvir, né? Porque, por exemplo, tem muitas coisas que o senhor fala que parece que você está falando no sentido figurado e não literal. Bom, acontece o seguinte, no Brasil... O maior problema das pessoas, quando eles têm conhecimento do seu trabalho, é justamente nisso. Você vê, o mundo final, o literal a figurado brasileira é a incapacidade que tantas pessoas têm de distinguir entre o que é, vamos dizer, um conceito rigoroso, um conceito formal e uma figura de linguagem. Eles não sabem mais distinguir. Por causa do medo. Porque, então, vamos dizer, o medo paralisa a cabeça, tá? O medo idiotiza. Aí pro cara superar o medo só com a honra, né? Claro, só ele... um ideal, alguma coisa que puxa ele. Ele superar o medo, sabe o que ele faz? Ele bate no carteiro que trouxe a má notícia. O Olavo passa a ser culpado de tudo que está acontecendo no Brasil. Você já viu, eu sou um cara que sou mais odiado no Brasil sou mais odiado do que o maníaco do parque, sou mais odiado do que o Champinha, sou mais odiado do que o Daniel Dantas, sou mais odiado do que aqueles caras do primeiro salão. Mas agora se o senhor falasse que todo mundo quer ouvir, você era amado. Se você falasse que todo mundo quisesse ouvir, você era idolatrado, mesmo que fosse mentira, coisa ruim. Todo puxa-saco tem o seu saco puxado em retribuição. Não, o ideal de todo brasileiro é ser puxa-saco, né? É a vocação mesmo. Claro, o que você quer ser quando crescer, meu filho? Eu quero ser puxa-saco, bem remunerado. É isso aí, pô. É só aparecer. Olha, o que está acontecendo na cultura brasileira é uma coisa gravíssima. O Brasil até os anos... Não tem cultura nenhuma, é só ideologia. Que não era assim, até os anos 50 e 60. Era um país completamente diferente, era um negócio normal. Agora não, agora... Olavo, peraí, uma coisa que eu sinto aqui no ambiente brasileiro é que ele meio que me deixa um pouco mais burro, ele me emburrece. Todo dia. Eu sinto que ele me puxa pra baixo, não puxa pra cima. Destrói a inteligência em todos os níveis inferiores. Você não vê que assim, pra mim morar aqui no Brasil, eu tenho que ser um monge. Eu tenho que ser um monge. Eu não sei como, olha... Ou eu tenho que ir embora, ou eu tenho que ir em cima da montanha lá. É isso mesmo, aí você tem que ser um monge, mas daí você vai viver do quê? De luz. De luz. Tem uns caras aí que dizem que você pode se alimentar de luz, mas eles ficaram verdes. Os caras estão pesando 20 quilos e são verdes. Não, o tempo acho que já acabou, não já não? A gente faz fotossíntese. Como tem maluco no mundo, rapaz. Né? Eu quero um bom bife, assim, com 8 ovos, né? Um bife com batata, ovo. Então é isso aí, minha gente. Acabou o nosso tempo. Então tá bom, obrigado. Muito obrigado a todos. Até a semana que vem.